Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e novamente juntos aqui no nosso estudo do livro Obras Póstumas. Como vocês sabem e devem lembrar da nossa última aula, nós estamos abordando um capítulo extenso, que é o capítulo que aborda exatamente a iniciação de Kardec na doutrina espírita. O título do capítulo é A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Esta é a segunda aula dentro deste capítulo. E nós vamos, na aula de hoje, analisar várias comunicações que Kardec obteve, mas essas comunicações vão girar em torno do quê? Da sua missão. Então, nós vamos começar exatamente com a sua primeira revelação dentro da doutrina espírita, ou seja, a primeira revelação de que ele tinha uma missão dentro do espiritismo. Várias mensagens ele recebeu com esse teor, algumas ele buscou confirmar com espíritos que chegavam até ele, que se comunicavam, ele procurava confirmar as informações que lhe eram dadas por outros espíritos, no sentido de realmente ter certeza e convicção acerca da sua mensagem. Então, nós vamos finalizar exatamente a aula de hoje, não o capítulo. Vamos finalizar a aula de hoje com a conclusão do Livro dos Espíritos, quando ele recebe e obtém da espiritualidade o aval de que o trabalho estava pronto, de que o trabalho estava em condições de ser publicado. Então, nós vamos permear a nossa aula da sua missão, o início daquelas mensagens que trouxeram a informação sobre a sua missão dentro da doutrina espírita, as informações que foram trazidas, os cuidados e as advertências trazidas pelo seu espírito protetor, que era o Espírito a Verdade, até esse momento onde ele recebe o aval para a publicação da obra. A primeira mensagem, a primeira revelação da sua missão foi lhe dada numa comunicação em 30 de abril de 1856, na casa do senhor Rustam, pela médium senhorita Jafé. Então, dentro da mensagem, é dito o seguinte, eu só vou colocar para vocês a parte principal, não vou trazer toda a mensagem, tá? Então, tem uma parte da mensagem que diz assim: depois, cada um no posto que lhe foi preparado, porque de tudo se fará mister, pois que tudo será destruído, ao menos temporariamente. Deixará, atenção agora, deixará de haver religião, e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, a tua missão é aí. Sabemos que o nome de Allan Kardec era Léon Denisard Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, quando ele fala aqui, quanto a ti, Rivail, a tua missão é aí, mostrando então que Kardec tinha uma missão dentro da doutrina espírita, certo? E aí, na verdade, essa foi a primeira informação, ok? Ele vai ter uma segunda no dia 7 de maio de 1856, ainda pela médium senhora Jafé. E ali ele faz a pergunta ao espírito que se manifesta. O espírito que se manifesta é o Hahnemann. E aí Kardec faz essa pergunta, dizendo o seguinte: outro dia disseram meus espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicaram o seu objeto. Qual era o objeto? Dentro da nova religião, que nós sabemos que é a doutrina dos espíritos. Desejaria saber se confirmas isso. Percebam aqui a cautela de Kardec. Kardec não se vangloriou quando ele recebeu essa primeira mensagem, mas ele procurou
confirmá-la. Ele procurou saber por outros espíritos se realmente aquilo era verdade. Normalmente, nós, quando ouvimos isso, já nos sentimos, a nossa vaidade, o nosso orgulho, já ficam realmente ainda maiores e nós nos sentimos seres especialíssimos. Vejam que Kardec teve o cuidado de verificar se aquela informação era verídica ou não, antes de acreditar, antes de se intitular um missionário. E aí a resposta que foi obtida desse espírito Hahnemann diz o seguinte: sim, confirmando aquela missão, sim, e se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito, mostrando então que ele realmente tinha esse trabalho, essa missão a desenvolver. Diz assim: tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente, para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vem o dia de realmente iniciar a publicação de O Livro dos Espíritos e startar com esta obra a codificação. Nós sabemos que a codificação ela é formada pelos 5 livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas tudo começou com o Livro dos Espíritos. E aí ele teve a oportunidade de realmente questionar outras informações com esse espírito. Vejam aqui, eu até coloquei para vocês o slide para que nós possamos refletir. Vocês devem lembrar que quando eu li a primeira comunicação, eu comecei lendo assim, ó, aqui: tudo será destruído, ao menos temporariamente. Aí ele diz: deixará de haver uma religião, se fará necessária uma mais verdadeira, grande, bela e digna. Então Kardec, nesse momento, ele resolve perguntar exatamente sobre essa destruição. O que seria isso? Como isso se daria? Então ele pergunta assim: a comunicação há dias dada faz presumir, ao que parece, acontecimentos muito graves. Poderás dar-nos algumas explicações a respeito? E a resposta é: não podemos precisar os fatos. O que podemos dizer é que haverá muitas ruínas e desolações, pois são chegados os tempos preditos de uma renovação da humanidade. E aí ele pergunta: quem causará essas ruínas? Será um cataclismo? E a resposta é: nenhum cataclismo de ordem material haverá. Aqui eu já paro, nós ainda temos slides para mostrar a vocês, mas vejam que informações importantes são trazidas neste momento, lá em 1856 para Kardec, falando do quê? Da transição planetária, falando do movimento de renovação da humanidade. Quando ele diz: são chegados os tempos preditos para a renovação da humanidade, os tempos preditos por Jesus, os tempos no sermão profético, quando ele falou realmente que haveria uma mudança na qualidade, moralmente falando, da humanidade. E aí, quando se pergunta se essas ruínas irão decorrer de um cataclismo, ele diz: não um cataclismo de ordem material, porque a mudança ela é moral. Então, quando nós estamos estudando o livro A Gênese, diz lá, não são as entranhas do planeta que se movimentam, que se transformam, que se modificam, mas as entranhas da humanidade. Então, Kardec, o trabalho da codificação era importante para secundar
o processo de renovação da humanidade. Então, neste momento, Kardec já está sendo avisado deste processo. Então, quando ele pergunta que fatos seriam esses, então ele diz: eu não posso lhe precisar os fatos, mas virão ruínas, desolações, pois os tempos são chegados. Mas continuando, então ele diz, o Espírito diz: nenhum cataclismo de ordem material haverá, como o entendeis, mas flagelos de toda espécie assolarão as nações. A guerra dizibará os povos. As instituições vetustas se abismarão em ondas de sangue. Faz-se mister que o velho mundo se esboroe para que uma nova era se abra ao progresso. Vejam mais uma vez, então, a relevância e importância de tudo que nós estamos vivendo. Nós estamos hoje no meio deste processo de transição. Quando nós falamos em cataclismos que ocorram no planeta inteiro, de forma global, no sentido de desestruturar o planeta fisicamente. Não. Podem acontecer fenômenos naturais parciais, localizados. Isso faz parte dos inúmeros flagelos aos quais nós estamos submetidos. Mas é essencialmente o aspecto moral da Terra que está sendo modificado. Então, é dito aqui por esse espírito a Kardec exatamente o que? É dito para ele que não será essa guerra, esses movimentos, essa necessidade de mudança, isso não será circunscrito a uma região, mas ele diz aqui: abrangerá a Terra, abrangerá realmente todo o planeta. Então, mais uma vez aqui, nós já vamos tendo condições de perceber que tudo estava acontecendo exatamente conforme previsto pela espiritualidade, conforme realmente aquilo que precisava acontecer. E aí, ainda continuando os questionamentos, agora nós vamos trazer os questionamentos que ele fez ao Espírito à Verdade. Tá? Então, essa comunicação se deu em 12 de maio de 1856, uma sessão pessoal na casa do senhor Bodin. E aí, ele pergunta ao Espírito à Verdade: disseram os espíritos que os tempos são chegados. Ele diz: em que tais coisas têm de acontecer. Em que sentido se devem tomar essas palavras? Então ele queria saber: os tempos são chegados. Como eu devo entender isso? Será que é algo imediatamente? Os tempos são chegados, então já vai acontecer alguma coisa amanhã, depois de amanhã? Como eu devo entender esta afirmação? E aí, diz o Espírito a Verdade, que em se tratando de coisas de tamanha gravidade, o que são alguns anos a mais ou a menos? Então ele está explicando, ele vai explicar que os tempos são chegados, nós estamos no período destinado para a renovação da humanidade, mas não é algo que vai acontecer imediatamente no dia subsequente, é o período. Então ele diz assim, que elas nunca ocorrem bruscamente. Essas coisas de tamanha gravidade não ocorrem bruscamente, são longamente preparadas por acontecimentos parciais, que acabam servindo como precursoras, como preparatórias dos eventos maiores que irão acontecer posteriormente. Então ele diz: pode-se dizer que os tempos são chegados, sem que isso signifique que as coisas sucederão amanhã. Significa unicamente que vos achais no período em que se verificarão. Mais uma vez mostrando para nós que o processo de transição, de mudança, não ocorre do dia para a noite. Tudo é gradual, com vários acontecimentos parciais que vão sendo precursores dos eventos maiores até que a mudança de fato se realize. E hoje nós estamos sendo testemunhas disso. Muitos das desolações, das ruínas, das mudanças das instituições
só estão sendo vistas agora. Kardec não presenciou, Kardec não teve a oportunidade de, encarnado, vivenciar esse processo. Mas nós que aqui estamos sendo realmente, sem sombra de dúvidas, testemunhas dessa mudança, desse processo. E vejam aqui, então, agora nós temos mais uma pergunta interessante que Kardec faz ao Espírito a Verdade, e nós trazemos aqui para vocês. Ele pergunta: confirmas o que foi dito, isto é, que não haverá cataclismos de ordem física? Lembram que foi passada essa informação, o espírito Hahnemann passou essa informação a Kardec, e aí vem o espírito A Verdade e diz: sem dúvida, não tendes que temer nem um dilúvio, nem o abrasamento do vosso planeta, nem outros fatos desse gênero, porquanto não se pode denominar cataclismos a perturbações locais que se têm produzido em todas as épocas. Apenas haverá um cataclismo de natureza moral, de que os homens serão os instrumentos, mostrando para nós, então, como nós já havíamos dito e como já foi dito também pelo espírito anterior, que as mudanças seriam essencialmente morais e não físicas em nosso planeta. E nós, à medida que vamos estudando, que vamos entendendo mais sobre a doutrina espírita, vamos conseguindo compreender todo este processo. Bom, meus queridos amigos, há outras comunicações aqui. Há uma outra também ao espírito Hahnemann, que foi feita em 10 de junho de 1856. Há uma outra feita ao espírito A Verdade em 12 de junho de 1856, e é essa feita ao espírito A Verdade que nós vamos destacar agora. E por que nós vamos fazer uma observação mais detalhada sobre essa? Porque nessa mensagem, o Espírito A Verdade mostra que Kardec realmente foi escolhido para essa missão, mas vai mostrar a ele todas as dificuldades, todos os desafios que ele vai precisar enfrentar, mostrando para ele que não será uma missão fácil, mas muito difícil, na qual ele pode sim falhar. E informa ele que se ele falhar, outro irá substituí-lo, porque as grandes missões não estão fadadas a um único espírito. Então, a espiritualidade ela não vai ficar, vamos colocar, sujeita unicamente a um espírito, a não ser um espírito perfeito como Cristo, que não falha mais. Mas os espíritos que ainda podem falhar, eles sabem que se um não fizer, outro espírito fará aquilo que precisa ser feito, mas as mudanças ocorrerão. Então, ele vem mostrar todas as dificuldades, todos os empecilhos que Kardec vai realmente pode vivenciar. Depois, Kardec traz uma mensagem, 10 anos depois dessa primeira mensagem trazida aqui pelo Espírito e Verdade, em 1856, dizendo que tudo aquilo que foi dito pelo Espírito a Verdade de fato aconteceu. As traições, as lutas, os impedimentos, enfim, tudo aquilo realmente aconteceu, mostrando que ele estava sendo preparado para esse processo todo. E aí Kardec, 10 anos depois, diz que foi dito a ele apenas os empecilhos, as lutas, a parte mais negativa do processo. Mas ele diz que, além dessas dificuldades, muito maiores foram as graças obtidas, as felicidades que ele obteve com o processo. E ele até diz que ele, muito provavelmente, só foi-lhe passada as informações difíceis para que ele pudesse realmente se preparar para elas e não ficasse pensando nas coisas boas, porque senão o que aconteceria, nós ficamos muito empolgados pelo bem que virá
e esquecemos de vigiar, orar e estarmos atentos às dificuldades que normalmente existem nesses processos. Então, vamos ver aqui, vamos presenciar nesse momento as informações trazidas por Kardec. Então, Kardec, nessa mensagem, ele pergunta se essa missão dele, ele pergunta: Bom Espírito, eu desejaria saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio, tá? E aí, olhem agora, são bastante slides, mas são mensagens importantíssimas que nós não poderíamos deixar de trazer para vocês. Então, olha a resposta do Espírito à Verdade. Confirmo o que te foi dito. Só um minutinho que eu vou colocar para vocês aqui o slide. Pronto. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento das coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Olhem aí. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Nós, muitas vezes, já saímos falando: eu tenho uma missão, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer tais coisas. E ele diz: nós ainda nem fizemos. Deixa que a própria obra fale por ti. Então ele diz: somente pode justificar-se, essa missão somente pode justificar-se pela obra realizada. Então, mesma coisa, nós precisamos primeiro trabalhar, primeiro nos dedicar, primeiro fazermos aquilo que precisamos. Não devemos falar previamente daquilo que sequer realizamos ainda. Então ele diz: se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Então, olha que alerta importante trazido a Kardec nesse momento. Alerta, mais uma vez, que cabe a todos nós que estamos de uma forma ou de outra tentando, procurando realmente contribuir na obra da criação. E nesse momento, quando depois que Kardec ouve essa colocação do Espírito e Verdade, Kardec diz que pede, reclama a assistência do Espírito à Verdade e dos bons espíritos no sentido de o ajudarem e o ampararem nessa tarefa, porque ele tem consciência de que é uma tarefa realmente de grande responsabilidade. E aí o Espírito à Verdade diz que a assistência não faltará. Mas ele diz: mas será inútil a nossa assistência se do teu lado não fizeres o que for necessário. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, a assistência, o amparo, teria, assim como todos nós temos a assistência para as nossas atividades. Mas, será que estamos fazendo a nossa parte? Agindo com empenho, com disciplina, não com preguiça, não com ociosidade, mas com dedicação realmente constante, séria, com disciplina. Esse é o nosso papel. E agora vem Kardec perguntando o seguinte: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Então ele queria saber o que pode dar errado. Será que eu não tenho capacidade intelectual, física, enfim, de realmente realizar esse trabalho? O que poderia dar errado? E vejam aí então, agora a resposta do Espírito à Verdade. Diz o seguinte: não, ou seja, não é a insuficiência de tuas capacidades, mas ele diz: mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos, repleta de perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro, com novos valores, novas verdades,
Então, uma tarefa dessa não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa que virá repleta de louros, mas de muitas lutas. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Olhem isso, tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Ou seja, não vai ser fácil, as pessoas não vão te olhar com bons olhos. Ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Mostrando que não seria fácil, ele teria que realmente renunciar a muita coisa. Ele teria que renunciar muitas vezes ao tempo de descanso dele, à tranquilidade dele, para que ele pudesse realmente cumprir a sua missão. E nós sabemos disso, que Kardec realmente, ele trabalhava tanto que ele já estava com a sua saúde mais comprometida. E ele, exatamente para finalizar a obra, ele não pôde cuidar da sua saúde plenamente, porque para que ele pudesse se recuperar, ele precisaria fazer o que? Ele precisaria descansar, ele precisaria trabalhar menos. Mas a obra precisava ser feita. Tanto é que teve um determinado momento, e nós vemos isso no livro Céu e Inferno, que ele foi alertado pela espiritualidade, no sentido de que ele tinha que fazer a obra, mas que ele precisava cumprir as orientações médicas, descansar um pouco, senão a obra sequer teria sido concluída, porque ele ia desencarnar muito antes do tempo previsto. Então, ele precisava, sim, cuidar da saúde dele. Então veja que tudo aconteceu conforme o Espírito a Verdade orientou. Então ele diz, ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta inteligência, faz-se mister primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Essa foi a mensagem do Espírito Verdade, sensacional, não é? Por isso eu fiz questão de trazer aqui para vocês, porque realmente é muito importante, é um alerta para todos nós. Nós não devemos nos colocar na condição de espíritos orgulhosos, como se fôssemos melhores do que os outros, como se as nossas atividades, as nossas missões fossem dignas de espíritos sublimados e superiores. Não, somos todos espíritos imperfeitos, cada um tentando ajudar um pouquinho na obra da criação. Então, o Espírito à Verdade deixou muito claro para Kardec que ele tinha ali, ele poderia vencer ou falhar, mas que para que ele vencesse, ele precisaria dedicar-se muito, orar muito, vigiar muito para que tudo pudesse dar certo. Bom, aí ele diz que depois, ele tem uma nota aqui do autor, que é o Kardec, né? Uma nota que ele escreveu em 1º de janeiro de 1867. Essa mensagem que nós trouxemos foi de junho de 1856. Então, ele diz que 10 anos e meio depois que foi dada a comunicação, ele atesta que ela se realizou em todos os planos, tá? E aí ele diz que, apesar dessas vicissitudes que foram ditas e preconizadas pelo Espírito à Verdade, ele também fala aqui que ele experimentou muitas satisfações. E ele diz aqui, mas esse resultado das coisas boas, das felicidades que ele iria também colher, ele diz, este resultado não me anunciou o Espírito de Verdade, que sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho,
qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Então, avisou das dificuldades, mas não de todas as coisas boas que ele viveria. E assim como nós também temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, no caminho que nós estamos trilhando, mas com certeza as alegrias, as flores, tudo aquilo de bom é muito maior do que as dificuldades, do que as vicissitudes que eventualmente nós enfrentamos. E aí nós já vamos finalizando, mas ele vai trazendo aqui, ainda tem mais duas comunicações, mais uma também em relação ao Espírito Verdade, 17 de junho de 1856, quando ele fala que Kardec pergunta: uma parte da obra foi revista. Quererás ter a bondade de dizer o que dela pensas? E aí o Espírito, a Verdade, diz que aquilo que foi revisto está bom, mas que quando a obra estivesse acabada, que ele deveria tornar a lê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la em outras. E ele diz que essa obra é, de certo modo, uma introdução, tá? Mas que ela assumiria proporções que ele diz aqui, que longe estás agora de suspeitar. E nós sabemos que foi só realmente o início aí da codificação. Então ele diz que realmente importa, ele diz que nem tudo poderia já nesse momento ser publicado, tanto é que ele diz aqui, certas partes só muito mais tarde, gradualmente poderão ser dadas a lume, à medida que as novas ideias se desenvolverem e enraizarem. Dar tudo de uma vez for imprudente, importa dar tempo a que a opinião se forme. Então, mais uma vez, mostrando que nem tudo poderia ser dito e trazido naquela época, porque a humanidade precisa absorver, amadurecer para poder receber novas informações e novas verdades. Tanto é que Kardec também, numa nota já trazida em janeiro de 1867, e essa mensagem é de 1856, ele fala que os acontecimentos preditos, só decorridos muitos anos, teriam de verificar-se. E ele diz, tanto que neste momento ainda não se deram, falando, mesmo agora 10 anos depois, esses acontecimentos ainda não se deram, tá? E aí ele fala ainda que espera, ainda viria mais uma próxima obra, provavelmente. Essa aqui, como ele falou isso em janeiro de 67, faltava ainda o livro A Gênese. Até então aí já tinham sido publicadas as 4 obras anteriores, falando então daquela que iria realmente fechar com chave de ouro a codificação, que é a Gênese. Então ele diz, das que restam por fazer, ainda, a mais importante é que se poderá considerar a cúpula do edifício e que, com efeito, encerra os capítulos mais espinhosos, não poderia ser publicada sem prejuízo antes do período dos desastres. Então, realmente, a Gênesis tinha que vir no momento certo. E a última mensagem, para nós finalizarmos, é a de 11 de setembro de 1856, e é nessa mensagem que realmente vem, então, a informação de que o Livro dos Espíritos estava pronto para ser publicado. Então, diz assim, aqui diz, compreendeste bem o objetivo do teu trabalho, o plano está bem concebido, estamos satisfeitos contigo. E aí é dito a ele que ele poderia imprimir e propagar as mensagens espíritas, porque elas realmente são de utilidade geral. Então diz aqui, estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante. E a resposta, a assinatura tem aqui de muitos espíritos, ou seja, muitos espíritos vieram então trazer essa mensagem, mostrando a Kardec que a obra, naquele momento, estava pronta para a sua primeira publicação. E Kardec, nós sabemos que realmente publicou essa obra no ano de 1857, certo? E aqui nós finalizamos então mais uma parte deste capítulo. Na próxima aula vamos dar continuidade. Espero que você tenha gostado, muito aprendizado, muitas reflexões para todos nós. Espero que você possa continuar conosco. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.